O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani e está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre como engajar o time. Todos sabem que a gestão de pessoas é uma tarefa bastante complicada para os síndicos e a gente vai tentar mostrar como que a gente faz para deixar a equipe sempre motivada e eficiente. Vanessa, você quer começar com esse assunto? Eu quero. Eu adoro esse assunto. A questão de gestão de pessoas é uma coisa que faz parte do meu cotidiano condominial, como o de vocês. Eu adoro essa palavra engajamento, né? Que eu entendo que é sinônimo de pertencimento. E eu entendo também que para você engajar o time, é como nós aqui nessa mesa. Nós estamos completamente engajados porque nós confiamos uns nos outros, né? Confiamos e respeitamos uns aos outros, e isso deve ser estendido ao nosso time nos condomínios também. Quando o funcionário ele se sente pertencido ao time, quando ele se sente respeitado, valorizado, amado, para aqueles síndicos que servem de uma forma respeitosa, não tem como o condomínio, não tem como o time não estar um condomínio bem gerido e os funcionários motivados. Uma das tarefas mais difíceis para qualquer gestor é justamente criar laços, principalmente nos condomínios que ele acaba de assumir. Então, ele criando laços, mostrando que ele respeita aquele time, que ele ouve o time, que ele enxerga o time como seres humanos que eles são, que ele se preocupa genuinamente com aqueles seres humanos que estão lá junto com você naquele sistema condominial, não tem como dar errado. Então, a primeira tarefa, quando eu assumo um condomínio, por exemplo, é criar laços, né, com os profissionais que vão nos servir, um servir ao outro e todos nós servindo ao condomínio. Como eu sempre falo, o verbo mais difícil de ser conjugado é o verbo servir. Todos nós, independentemente das profissões que a gente tem, somos verdadeiros prestadores de serviço. Amar é um verbo até fácil, servir é difícil. Porque a gente nunca sabe o que o outro espera da gente. A gente nunca sabe qual a reação que o outro vai ter. Quando a gente traz essas ferramentas, essas formas de agir para com o nosso time operacional, com o nosso time administrativo, com os próprios prestadores de serviço das administradoras, quando todos se sentem pertencidos aquele sistema condominial, não tem como o time não estar engajado, porque ele vai se sentir pertencido. Tanto é que quando um síndico, por exemplo, ele sai do condomínio, os funcionários eles falam, olha, por favor, nos leve junto. Por favor, eu quero ir junto. Nossa, isso é sensacional. Não é lindo? A gente já levou eu tirei de um lugar, na verdade ele saiu de um lugar depois de mim, a gente levou para outro, aí a gente saiu do outro, levamos ele. Na verdade, ele veio, né? Ele falou, se sem vocês eu não fico. Pegou e saiu. Pois é, não tem um condomínio meu, olha, hoje eu falo com propriedade, não tem um condomínio meu que eu não tenha trazido um funcionário de outro, que eles não tenham vindo me acompanhar, que eu não tenha dado uma oportunidade deles estarem comigo. É lindo, é maravilhoso quando um funcionário diz, olha, eu renunciei recentemente num condomínio e o funcionário escreveu assim, vários deles, a gente chorou o tempo inteiro, despedindo, e eles falaram assim, onde a senhora for, eu serei leal à senhora. E um dos princípios mais lindos para qualquer gestor é a lealdade dos seus funcionários naquele tempo em que ele está como síndico,
junto a você. E o mais, quando você sai, eles continuam querendo estar com você. Isso é ser engajado, isso é se sentir pertencido, não é? Então, precisa realmente trazerem os melhores valores que o gestor tem e dividir, compartilhar com o seu time. Carlos, você tá até emocionado. Tô te ouvindo. Não, veja, nós estamos falando de ser humano. Eu lembro, minha origem é o mundo corporativo. Antes de trabalhar na área condominial, eu venho do mundo corporativo, trabalhei em multinacional e tal. E eu lembro até hoje, esse foi um ensinamento que eu aprendi de um consultor internacional, o nome dele era Klaus Müller, ele era dinamarquês e ele era consultor na área de recursos humanos. E a gente assistiu uma palestra na empresa que eu trabalhava na época, isso foi em 1993, se não me falha a memória, só para vocês verem o quanto tempo fazia. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que ele diz o seguinte: o pior tipo de motivação que você pode dar para um funcionário, para alguém da sua equipe, é feedback zero. Não é o feedback negativo, não. Porque você tem o feedback positivo, você tem o feedback negativo, que é aquele que você critica, e você tem o feedback neutro. Que o cara trabalha como um robô. Ele não sabe se você está gostando, se você não está gostando do trabalho dele. Então, nunca cometam esse erro. Se o seu funcionário, se a pessoa da sua equipe está fazendo um bom trabalho, de vez em quando, lembre de elogiá-lo. Lembre de falar isso. E detalhe importante, elogie na frente de outras pessoas. Ele tem que se sentir, usando o termo, pertencido, que o trabalho dele está sendo reconhecido, certo? Da mesma forma, se ele não está fazendo alguma coisa ruim, se ele não está fazendo alguma coisa boa, chama ele num canto e fala com ele: olha, isso aqui não está legal, isso aqui tem que mudar. E, gente, esse é um aprendizado, como eu falei, que eu levei para minha vida toda. Essa semana mesmo, para ser exato, anteontem eu estive num condomínio em que o rapaz da faxina é novo, né? Tá ali há pouco mais de 2 semanas, e aí eu fiz questão, quando ele estava a minha assistente, o porteiro e a supervisora dele, e eu peguei e fiz, empresa terceirizada, e eu peguei e fiz o seguinte comentário: olha, Marilson, parabéns, eu recebi um elogio de um morador pelo seu trabalho. Apesar de você estar aqui há pouco tempo, o pessoal está vendo que você está trabalhando direitinho. Nossa, o olhinho dele brilhou. Então, é isso que você acabou de falar, Vanessa. Se a gente quer ter uma equipe engajada, se a gente quer ter uma equipe comprometida, a gente tem que saber lidar com pessoas. Estamos tratando com seres humanos. Todo mundo, quem não gosta de elogio? Quem não gosta de saber que está fazendo um bom trabalho, que está sendo apresentando um bom resultado? Somos seres humanos, todo mundo gosta. Da mesma forma, se a pessoa não está fazendo bem, chama, mas trate com respeito. São aqueles princípios básicos de sociedade. E se coloca à disposição para ajudar a melhorar, né? Exato. Então, eu acho que mais ou menos o princípio é fácil apontar o dedo, né? Hoje todo mundo é juiz de tudo. São franco-atiradores, atirando para todos os lados, esquecendo de olhar para o próprio umbigo, né? Eu vejo em alguns condomínios a forma como os moradores tratam os funcionários. É tão desrespeitosa. Tem, claro, salvo algumas exceções, que é aquilo que você falou. Um feedback zero não serve para nada. Um bom inerte também não serve para nada. Então, se você também não faz nada, não fala nada, nem de forma positiva nem negativa, você não está engajando o time. Você está desencorajando o time, inclusive. Só que, infelizmente, as pessoas que normalmente trazem um feedback negativo, mas negativo no sentido de não construtivo, para derrubar mesmo o profissional, ainda impera nos condomínios. Eu tive uma senhora que eu falei recentemente. Ela falou assim: olha, o porteiro errou um procedimento. Aí eu falei: olha, antes de responder, eu quero que ele seja divertido ou demitido. Eu quero. Aí eu falei: senhora, antes de tomar qualquer posicionamento, eu verificarei o outro lado. Fui falar com o profissional. Ele falou: olha, dona Vanessa, por conta das entregas das correspondências, das mercadorias, das compras online, nós estamos muito sobrecarregados. Nós sim recebemos a mercadoria da senhora, mas não tinha nenhuma informação de que ela precisava daquilo urgente. Afinal, nós temos muitas unidades condominiais, muitas unidades privativas. Aí eu pensei: bom, não vi um erro, porque ela não avisou que era uma emergência.
a E mercadoria... não custava também, Exatamente. né? Ela pegar o interfone e falar, olha, eu tô esperando uma encomenda assim, assim, assado, quando chegar, por Pois favor. é, aquele que comunica, ele é obrigado a passar a mensagem correta, né? O comunicador, ele que é obrigado a passar a mensagem correta. Aí eu falei, bom, ela não deixou nada? Não, nem observação. Aí entrei em contato com ela. Falei, olha, eu vou ligar pra senhora que vai ficar mais fácil, pra gente tentar esclarecer. Aí eu falei, ela falou, não, porque era uma peça de uma geladeira. Como é que o rapaz ia saber que ela comprou um Embalado, motor de né? geladeira embalado no Mercado Livre e que a geladeira tava com problema? É impossível. Aí ela disse assim, olha, me desculpe, mas ele errou e você vai fazer o que a respeito? Eu falei, olha, primeiro que ele não errou. Segundo que eu já conversei com ele a respeito para tentar, quando acontecer alguma coisa dessa, para ele verificar se tinha uma mensagem anterior informando sobre essa urgência. E me parece que ele não fez nada disso, então eu não pude nem adverti-lo dessa forma. Mas sempre é bom reiterar os procedimentos. Aí ela disse assim, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, a senhora quer que eu faça o quê? Bom, eu vou dar algumas opções para a senhora. Nós podemos enfileirar os funcionários que realmente estão cometendo alguns tipos de infração. A senhora pode pegar a arma e dar um tiro na cabeça de cada um deles. Nós podemos fazer uma fogueira no parquinho e a senhora pode queimá-los vivos. Nós podemos enforcá-los, nós podemos fazer tudo isso. Mas o fósforo está na sua mão, a arma está na sua mão. Esses procedimentos não fazem parte do meu modelo de gestão. Se fazem parte do da senhora, eu falei, eu ainda não virei nazista. Eu falei, vários antepassados meus, inclusive, morreram em campos de concentração. Eu sinto muito por todos eles e por todos os outros pares. Mas a senhora quer que eu faça o quê? Primeiro, que ele não errou. Segundo, que a senhora não quer uma advertência. A senhora não quer demissão. A senhora quer o quê, então? O que a senhora quer? Ela me disse, me desculpe. Eu não tinha pensado por este ângulo. Nossa. Aí eu falei, bom, desculpe. Soluções sempre a gente encontra, né? Me parece que essas são as piores do mundo pra gente tentar trazer pros condomínios. Mas o que a senhora quer de verdade? A senhora quer que mate o funcionário? Que estrangule ele, sacuda ele? Não pode. Pri, me conta, o que é que você faz num caso desses? Então, eu não, assim, é muito complicado, né? Eu acho que nós precisamos estar do lado do nosso time. Exatamente isso que você tá dizendo, né? Mas também a gente tem que tanto elogiar quanto corrigir. O que é importante também ficar claro é que, assim, nós estamos juntos ali porque está funcionando e porque todo mundo está se dedicando, né? Mas existem momentos em que as pessoas não estão tão aptas a se dedicar. E talvez você tenha que trazer isso, talvez não, você precisa trazer isso para a pessoa e a pessoa precisa ter abertura suficiente para te dizer o que está acontecendo. E a gente tem que ter a sensibilidade de saber se é um problema que pode ser resolvido ou não. Sim. Né? Então, você tem que conhecer as pessoas que você trabalha. E cada um, às vezes, ele vai ser engajado de uma maneira diferente. Né? Então, você precisa perceber. E se você não tem essa sensibilidade, talvez você precise pedir ajuda também. Nós também não temos resposta para tudo, né? Então, a gente às vezes precisa pedir ajuda. Eu passei por uma situação faz uns 15 dias, né? A questão, assim, eu sou muito próximo da minha equipe. Muito mesmo, assim, de virar amigo, assim, sentar, eles me contam... Porque, assim, geralmente eles são bastante carentes, né? De pares. Não carente em nenhum sentido diferente. De par mesmo. Eles não têm com quem conversar. Geralmente, principalmente o gestor e as pessoas da equipe, eles se sentem muito solitários, tendo que resolver e tomando porrada de muito lado, né? Eles tomam porrada dos moradores, eles são os superiores dos... Eles estão num cargo de liderança, eles tomam muita porrada de todos os moradores e eles têm que prestar conta pra gente. Se o cara é responsável, ele sente essa responsabilidade de fazer tudo funcionar porque ele quer ser importante para nós, né? Então, então quer assim, ter admiração. Eu converso muito. E aí eu cheguei num condomínio faz uns 15 dias. Eu estava numa transição, troquei o zelador, contratei pela terceirizada para fazer a experiência, para depois passar para o condomínio, né? E ele teve um bebê e ele começou, eu dei os parabéns, brinquei, né?
brinquei com ele e tal. Passou uns dias, eu fui no condomínio, ele falou pra mim... Comecei a conversar com ele, falei do plano, não sei o que lá. Aí, era perto da hora do almoço, eu falei, você já almoçou? Ele falou, não, seu Rogério, eu não tô almoçando. Eu falei assim, por que você não tá almoçando? Ele falou, porque a minha nenê nasceu com intolerância à lactose e ela não pode mamar no peito da mãe. Ela não conseguia mamar, a mãe não tinha leite. E ele falou assim, e o leite é muito caro. E eu trouxe um pacote de bolacha, fico até emocionado. Eu trouxe um pacote de bolacha, eu como 1/3 de manhã, 1/3 no almoço e 1/3 à noite. Pra não faltar comida em casa. Nossa. Jesus. Eu saí do condomínio, eu pedi uma comida pra ele, né? Mandei a comida, o almoço pra ele, né? Falei, tô te mandando o almoço, vai chegar daqui tanto tempo, não sei o que, almoça bem, não sei o que. Eu cheguei em casa e contei pra ela, né? Ela comprou um monte de leite pra criança e mandou pra criança. Então, não assim, tem, né? Mas, gente, sabe o que é isso? Isso é atitude humana. Sim. Eu não tô fazendo isso pra me vangloriar, não devia nem contar, mas assim, é uma coisa que... Olha, vale como corrente do bem. Rogério, existe aquela máxima, né? O universo conspira a nosso favor. Quando a gente emana o bem volta. É uma lei universal. Nós que somos gestores e que estamos mais próximos da equipe, é extremamente importante que a gente possa ter esse tipo de atitude, porque isso, veja, eu parto do seguinte princípio, eu sempre usei a regra dourada que é, não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Partindo desse princípio, se você toma uma atitude humana, né? Você ouviu uma história que realmente é comovente. Como ele tem recursos limitados, ele precisa alimentar o bebê dele, ele simplesmente ele fez uma troca. Eu passo um pouco de fome, mas meu filho não. O que você fez foi uma atitude humana de perceber essa situação, e aí você compartilhou e tomaram uma atitude que isso com certeza ele jamais vai esquecer. Jamais, aonde ele estiver. Só que tem um detalhe. Essa atitude, ela reverbera por todos os outros, porque os outros funcionários vão saber. Então eles vão saber, olha, para o Rogério, para a Priscila, não é só o porteiro, o zelador, o faxineiro que está aqui. É um ser humano. É só a única coisa que eu acho uma pena é que temos algumas exceções em condomínio no que diz respeito a moradores que não conseguem enxergar que ali por trás do porteiro, por trás da faxineira, por trás do zelador, tem um ser humano, tem uma pessoa que merece ser respeitado, que merece ser valorizado, que merece ser ouvido, né? Então tem toda uma série de variáveis que a gente tem que saber lidar. Tem uma família por trás. Se você me permite, posso até dar uma sugestão numa situação dessa? Tenta compartilhar isso no condomínio para ver se de repente os moradores não se mobilizam e não começam a fazer isso. Eu já vi exemplos dessa natureza e funciona bem. Se é um funcionário, inclusive, que os moradores admiram, gostam do trabalho de forma geral, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir uma mobilização boa para ajudar. Tem um condomínio meu com um case muito legal. Na época da pandemia, as crianças de escola pública não tiveram as mesmas oportunidades de estudo das escolas particulares. Teve uma moradora, um grupo de moradores muito, muito bacanas, muito solidários, com muito amor realmente. Eles se juntaram para fazer a aquisição de tablets e tablets que você consegue fazer a recarga, né, de Wi-Fi. Ainda compraram os cartões para recarga, fizeram uma relação de todos os filhos de funcionários orgânicos e terceirizados do prédio inteiro, se mobilizaram, levantaram os recursos, fizeram a aquisição, e aí as crianças puderam, em determinado momento, participar de algumas aulas, né, não do próprio colégio do estado, mas de outras aulas de escolas, inclusive particulares, para não perder a oportunidade de estudar. Quem faz isso? Muito, eles fizeram. Outros podem fazer também? Claro que podem. Aí vem uma corrente que fala o seguinte, mas eu já pago o salário deles, eles que se virem com o salário. Só que assim, é uma questão de olhar.
Eu não sei, mas a solução mais fácil seria o quê? Aumenta aí o salário dele. Mas não é só isso, não é né? só isso. Sempre vai surgir a preocupação. A preocupação é o momento, né? Sim. Eu acho que foi assim, o momento era um momento que ele estava extremamente vulnerável e eu tinha que mostrar que eu estava com ele. Né? Não era uma obrigação, eu fui tocado mesmo, né? Uhum. Eu falei, eu tenho que mostrar que eu tô com ele. E eu falo isso para os meus funcionários. Eu falo assim, como a gente falou em outros programas, da questão do ser único, do ser humano, né? Eu falo para os meus funcionários, as pessoas te enxergam aqui como mais um, né? Os condôminos em geral. Se você passar mal, tiver um infarto, morrer, porque você está trabalhando além da sua capacidade, no dia seguinte tem outra pessoa no seu lugar. Só que você está morto. Você está de cama. Sim. O que isso resolve, né? Se você não está dando conta, você tem que chegar em mim e falar, não estou dando conta, é muito trabalho para mim. E eu vou tomar a decisão de se é interessante para o condomínio mantê-lo no posto, ou se eu vou desligá-lo e você vai procurar emprego em outro lugar. Trabalho, assim, é lógico que falar isso com 14 milhões de desempregados é complicado, mas assim, trabalho você arruma outro. A vida é uma só, né? Exatamente. Então, arruma outra opção de renda. Ontem a gente teve uma preocupação que eu achei muito legal, que partiu de um morador, inclusive. Teve um problema com a bomba da piscina durante a noite, no dia anterior. E a pessoa que foi ajudar a arrumar era um funcionário que usou o celular para olhar alguma coisa ali. O celular acabou caindo no chão e quebrou. E aí esse morador me ligou e falou assim, eu não acho justo, porque ele foi fazer uma coisa que ele não precisava, porque o zelador tá de férias, o zelador que é residente, então não deu para chamar o zelador, apesar de ter feito, tava cheirando queimado, então ele foi até ali ver o que era. E ao colocar a lanterna, ele deixou o telefone cair. Ele falou, não é justo que ele tenha que arcar com o dano que foi ocasionado no celular dele por conta de um problema nosso. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau com o cara, entendeu? Claro. Do tipo, de ficar feliz dele ter falado uma coisa daquela. Então, é assim, é óbvio, tem que ter procedimento, tem que ter... você tem que, né, fazer funcionar, mas você também tem que pensar, né? Você queria... Só fecha rapidinho, Carlos. Bem rapidinho. Eu acho que esse, pelo menos, é um conceito que eu levo comigo e que eu pratico nos condomínios que a gente administra. Uma forma muito simples de você conseguir o engajamento da sua equipe é você mostrar que você se preocupa com eles e não apenas como seres humanos, mas principalmente que você é justo nas suas decisões. Sim. Então, se o seu funcionário, se o porteiro, se o zelador, se o faxineiro, se ele está com a razão em determinado ponto, não é porque o morador reclamou, como a Vanessa, que você vai dar respaldo para o morador. Não. O morador tem que ser justo. Ser justo. Se você consegue criar essa relação e o funcionário olha que, olha, o seu Carlos ele pode ser um cara exigente, mas ele é justo nas decisões, pronto, você conseguiu conquistar aquele funcionário do ponto de vista de engajamento. Sim. Porque ele sabe que você não vai tomar uma decisão para prejudicá-lo sem ouvir o lado dele. Porque do contrário, se você não tem um time engajado, você vai ter uma coisa chamada inimigo pago. A minha tia é subsíndica do condomínio dela, ela tem 97 anos. Subsíndica, hein, gente? Ativa. De família, isso. Ela sempre fala, funcionário que não é bem tratado, que não está engajado, vira inimigo pago. Porque ele precisa do trabalho, mas ele vai também ser... É diferente você ter alguém que se sente pertencido, claro, que ama o que faz, e aquele que só faz porque precisa do dinheiro. Né? Que lindo esse tema. Na linha do que você falou, Carlos... quando você principalmente coloca regras que você sabe que vão ser regras que vão desagradar a muitos, a primeira coisa que a gente faz é, se reclamarem, reclame conosco. Você está fazendo o que a gente te pediu. Nós somos uma equipe e eu sou o responsável. Então, assim, se vierem falar com vocês, fala assim, fala com o síndico que ele que pediu para eu fazer assim. Você pode tirar seu corpo fora. Cisente. Então, eu acho que é por aí. Eu só tô assim, cumprindo ordem. se o cara não tiver o nosso respaldo, ele vai ficar muito inseguro e ele não vai cumprir as regras. Ele não vai cumprir as determinações. É isso, gente.
tá acabando mais um programa. De novo. A gente tá tão engajado. Eu acho que esse é um assunto bastante importante, que é um desafio para o síndico e para qualquer pessoa que esteja no cargo de liderança, que é engajar a equipe e fazer com que a equipe trabalhe com vontade, com determinação, esteja sempre motivada, né? Porque existe uma ideia muito errada que motivação é só financeira. Não, a pessoa tem que ter segurança e tem que ter admiração pelo líder. Eu acho que esse é o mais importante. Ai, que lindo. Então, gente, obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, curta o nosso canal, ative a sineta para avisar sempre que tiver novos conteúdos e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.